Meu nome é Selma, eu tenho 55 anos, sou casada com o Dario há 30 anos. Eu nasci e cresci num ambiente cristão, sou evangélica. Eu caminhava com Deus de ouvir falar. Eu cria em Deus, mas eu não lia a palavra, eu não orava de joelhos, eu somente conversava com Deus o tempo inteiro. Eu temia ao Senhor, mas eu não tinha um relacionamento íntimo. Eu tinha uma vida normal, uma vida tranquila, até que no dia 12 de abril de 2022, eu recebi um diagnóstico que eu estava com linfoma no sangue. Isso foi no consultório médico junto com o meu marido, na parte da manhã. E nós chegamos em casa na hora do almoço, congelados com a notícia. Eu fiquei muito triste. Mas quando foi às 1h30 da tarde, a Raquel Novaes lançou uma nova música que se chama Comigo Estás. E nessa música, ela ministra Isaías 43, versículo 2. E aquilo, para mim, foi uma promessa que o Senhor me fez. Depois de uma semana, eu orei ao Senhor e Ele me disse, chore no lugar certo. E aí, então, eu entendi que eu não poderia só mais caminhar com o Senhor, eu ia ter que ter intimidade com o Senhor. Eu ajoelhei e disse ao Senhor, Deus, tira do meu coração esse medo, essa tristeza, essa angústia, esse pavor. Eu não vou conseguir viver desse jeito. Mas eu lembro que eu ajoelhei, eu orava, eu gritava, eu chorava. E quando eu levantei da oração, eu já não sentia mais nada. Eu não sentia mais medo, eu não sentia mais pavor. Porque eu sabia que o Senhor estava comigo. E eu lembro que eu levantei, eu fui até a sala, quando eu voltei para o tapete no mesmo lugar, o Senhor disse, filho, quantas mulheres não sabem que eu existo? Quantas mulheres estão passando pelo que você está passando e não sabem nem por onde começar? E é para isso que eu vou te levantar, esse vai ser o teu propósito. E naquele momento começou a minha intimidade com o Senhor de verdade. E eu criei nessa promessa e o Senhor daí então foi me conduzindo para tudo que Ele tinha me prometido. De uma maneira sobrenatural. Já há 12 anos sem igreja, buscando uma casa, uma terra, um novo lar, uma nova família, o Senhor me trouxe até a Igreja Batista da Lagoinha de São José dos Campos. E logo no primeiro dia nós fomos abençoados. E logo no primeiro dia nós entendemos que aqui o Senhor tinha nos trazido e aqui que nós ficaríamos. Aqui seria a nossa casa, a nossa terra, o nosso lar, a nossa família. E daí então, o Senhor nos colocou debaixo de uma direção espiritual. Eu participei do primeiro grupo de mulheres, onde eu cheguei aqui e a pastora Elisângela ministrou sobre as nossas vidas, sobre um Deus que cura, um Deus que faz milagres, um Deus que muda laudos e um Deus que muda sentenças. Eu tomei posse daquela palavra e nesse mesmo dia o Senhor me trouxe instruções e palavra profética através de outras irmãs. E naquele dia eu me posicionei e disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Se for para a honra e glória do Senhor, e se o Senhor for comigo aonde eu estiver aqui, eu irei. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque no começo você pergunta por quê, depois você começa a perguntar para quê. Então eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida.
seria um processo difícil, mas que o Senhor estaria comigo. Depois que eu cheguei aqui na igreja, o Senhor levantou um exército de mulheres para orar por mim. Aqui eu recebi muito carinho, muitos abraços, muita oração profética. Então eu não tive medo. Eu fiz o tratamento de quimioterapia, eu não tive um enjoo, eu não tive uma febre, eu não fui internada, muito pelo contrário. Eu vinha para a igreja, eu continuei saindo, fazendo minhas atividades normais. Para mim foi tudo muito leve, tudo tão tranquilo. Eu não consegui emagrecer uma grama. Ai, Senhor. Na segunda quimioterapia, eu lembro que eu fui na consulta e a médica, quando ela colocou a mão no meu pescoço, ela mal me falou comigo, ela saiu gritando, o câncer dela sumiu, o câncer dela sumiu. Na terceira a gente quase não sentia, na quarta já não sentia mais nada. Ainda perguntei para ela, mas a gente precisa continuar fazendo? Daí ela disse, esse é o meu protocolo, a gente tem que continuar fazendo. Né? Daí eu fiz a quinta, fiz a sexta, mas quando chegou na sexta, já não tinha, ela não conseguia sentir absolutamente mais nada. Aí vai os 2 meses de conclusão, e a conclusão é o exame PET que você faz. E aí eu cheguei lá, geralmente ela começa pelo exame de sangue. Nesse dia ela começou pelo exame de PET. Quando ela abriu, nem ela acreditava. Eu acho que foi essa bênção que eu recebi, não foi só eu que recebi, ela também recebeu. Porque quando eu cheguei lá no consultório e conheci pela primeira vez, nós ficamos muito amigas e a gente trocava muita figurinha. Então eu tinha a doença e ela tinha os problemas dela que doíam tanto quanto. E no dia da minha cura, foi a cura dela também. Toda vez que ela abria um exame, eu glorificava o Senhor, eu contava alguma coisa de interessante que tinha acontecido comigo, né, durante as consultas. E nesse último dia, quando ela falou, Selma, não tem mais nada aqui nas suas imagens. E ela colocou o comparativo de antes e depois. E nisso eu já estava chorando. E aí eu lembro que eu peguei nas mãos dela e disse, vamos glorificar a Deus 7 vezes. Porque é assim que lá em Salmos fala, né? E eu lembro que eu peguei nas mãos dela e a gente começou, eu fui glorificar, peguei na mão dela e falei, vamos glorificar a Deus 7 vezes. E eu achei que ela não fosse falar nada. E ela começou a glorificar junto comigo, que até perdeu as contas. E aí, naquele mesmo dia, eu já saí mandando um recado para todo mundo, começar a glorificar que a cura tinha chegado naquele dia. E foi no dia 1º de dezembro. E eu já nem me lembrava, quem me lembrou foi até a pastora Dani, esposa do pastor Marcelo, que o pastor tinha profetizado que no mês de dezembro muitos milagres aconteceriam. E o meu milagre chegou no dia 1º de dezembro, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu vou falar para vocês o que eu tenho no meu coração, e que essa pergunta eu faço para o Senhor Jesus todo dia. E agora, como que vai ser? Eu falo, Deus, cuidado comigo, que eu tô morrendo de medo. Eu acho que eu tô com mais medo do que o Senhor vai fazer comigo agora, do que com o próprio tratamento, com a própria doença. É medo de não ser fiel, sabe? Medo de esquecer tudo que o Senhor fez comigo. Fácil não é, mas Ele me prometeu que estaria comigo todo o tempo. Ele cuidou de mim, Ele cuidou do Dario. Eu simplesmente obedeci. Tudo que Ele foi dizendo, não faça isso, eu não fiz, e a promessa se cumpriu. Eu creio que isso que aconteceu comigo foi o que Ele me disse logo no início, que Ele ia me levantar para levantar outras mulheres, para cuidar de outras mulheres. Então eu estou aqui para dizer que Deus salva, que Deus cura, que Deus faz um milagre quando você o busca em espírito e verdade. Quando você tem intimidade com Ele, Ele cura.